Fala pessoal, hoje a gente está aqui com o Adilson Torresani, um dos proprietários da consultora Setor, para a gente trocar algumas ideias, umas figurinhas sobre o mercado imobiliário, entender sobre lançamentos e o que tem de expectativa para a cidade, que eu acho que é bem interessante e muita gente tem essa curiosidade e nos pergunta. Né? Até Adilson, para a gente começar nosso bate-papo, queria ouvir uma retrospectiva tua sobre 2022, como é que foi o ano para a construtora, desde desafios de construção, vendas, etc. Como é que foi o ano? Olá, Uvi, prazer estar aqui com a Zeltic, com vocês. O ano 2022 foi um ano razoável, porque o pessoal veio de uma pandemia, preocupado com a economia, preocupado com a eleição, então o primeiro semestre foi bom, o segundo semestre foi meio uma travada. Mas nós não paramos com os empreendimentos, as nossas obras estão andando todas, entregamos o Empire no final do ano. Verdade, Um prédio muito bonito, um prédio bem acessível, bem legal, numa região ótima, até porque a gente trabalha muito em localização, né? Para nós são três coisas fundamentais para vender: a primeira é a localização, a segunda é a localização e a terceira é a localização. Como sempre, esse é um dos fatores que mais valoriza o imóvel. E claro, a Setor, na minha leitura, ela entrou num padrão, desde sempre teve um padrão, que a localização não tem como falhar, né? Ela obrigatoriamente precisa ser em regiões centrais, como Vila Nova, Centro, Ponta Aguda, enfim. E a gente vê que pelo padrão de acabamento e de entrega, não tem como ser diferente, precisa ser nesses locais, né, onde as pessoas procuram comodidades. Né? Com o padrão que a gente está trabalhando, ela também tem que ser um local bem privilegiado, porque a tendência é que os clientes queiram migrar cada vez para um lugar melhor, quer fazer o seu upgrade, quer ir melhorando. Espera, né? É o que a gente espera, né? Até porque todo mundo trabalha para isso, para que chegue sempre numa posição de status melhor, de moradia melhor, principalmente moradia. Né? Que hoje a gente sente que a nossa população, o nosso povo aqui de Blumenau, ele preserva e quer muito ter um bom lugar para morar. Nós somos suspeitos em falar, até pela questão de imobiliária, mas eu sou defensor número 1. Tua moradia tem que ser teu melhor investimento, né? Não, mas a gente sente isso também, sabe? A gente sente que o pessoal, queira ou não queira, ele é exigente. Então a gente está tentando atender essa necessidade. Que legal. E falando agora para 2023, Adilson, qual é a visão que a consultora tem sobre o mercado, sobre lançamentos, o que vem pela frente aí de desafios? Se você perceber, nós temos tido um visual muito legal dos prédios, né? Tem umas fachadas bacanas, bonitas, e a gente então tem concentrado muito nessa aparência, nesse perfil do prédio, além de trabalhar num nível um pouco mais top. Temos aí andando fortemente o Duo, que é no centro da cidade. Ali na Namidê, Na Namidê, que esquina com a Getúlio Vargas, bem central, está perto de tudo, perto de todos, né? Perto de escola, perto de tudo. São poucos lançamentos naquela região ali também do centro? Praticamente não tem, né? Para moradia não tem. E aquele prédio ali, ele tem uma tipologia bem legal, né, dos apartamentos e do próprio prédio. Né? É uma fachada bem arrojada até, né? Até um presente para Blumenau, assim, dar essa baita atualizada. Né? Nós estamos trabalhando forte nele já há um bom tempo e ele ainda está saindo do chão agora, vamos dizer assim. Mas esse ano a gente quer estar com ele bem erguido. Esse é o projeto central da cidade. Como eu acabei de falar, entregamos o Empire, que é um projeto bem bonito. Temos aqui, perto de vocês mesmo, uma região nobre, que é aqui na Humberto de Campos, que é o Sky. Queira ou não queira, é uma região onde ir e vir em Blumenau é muito forte, por isso que eu falo sempre em localização. Humberto de Campos desenvolveu muito a região. E para 2023, a gente agora que a economia começa a deslanchar, que acabou essa confusão da política Eleição, que começa a assentar essa ansiedade pessoal, a gente está acreditando que esse ano, pelo menos a partir do final do primeiro trimestre, segundo trimestre, começa a melhorar. Depois que baixou a poeira de eleição, principalmente. Principalmente, né? Começa a melhorar, até porque os juros também estão altos de banco. E é curioso que a gente sente aqui na imobiliária, no mercado imobiliário em geral, o ano começou extremamente aquecido, tá? Com procura muito alta. E agora voltou, e eu concordo contigo, que o segundo semestre do ano passado houve pouca procura, principalmente de lançamentos e construtoras. Então, o imóvel na planta realmente não houve uma adesão muito grande, mas começou o ano com bastante procura. Eu acho que a gente vem... nós tivemos, na verdade, com a pandemia, nós tivemos um custo muito acentuado da matéria-prima. Então, isso inibiu um pouco os lançamentos, porque o pessoal não sabia onde é que ia chegar. Né? Mas acredito que agora, a partir de março, abril, começa a vir fortemente o investidor ou o comprador para a sua residência, vamos dizer assim, né? Porque a gente atende basicamente o pessoal que quer comprar sua morada.
Mas isso tudo vai depender um pouco da política econômica do governo e que não vai mudar muito, vai melhorar, até porque o pessoal sabe que dinheiro em banco não rende tanto quanto comprar um imóvel. Ele valoriza mais do que um investimento normal. É verdade. E, inclusive, eu enxergo agora um dos melhores momentos para compra de imóvel, porque Blumenau já tem a fama de ter um dos preços por metro quadrado mais baratos do Brasil para cidades acima de 100 mil habitantes, né? Então, mesmo com a alta da Selic e com o mercado aquecido para compra de imóvel, a tendência é valorizar bastante daqui para frente. Você falou uma coisa muito certa, a Selic aumentou bastante, né? Ela aumentou, os custos aumentaram, mas agora começou a ter uma estabilidade e como a gente vende, que financia direto para o cliente, o nosso fator de correção é o CUB e o CUB tem amenizado, então agora é uma hora boa de comprar, uma hora boa de investir. Nós estamos acreditando muito nessa situação a partir de março. Fevereiro, março, deve começar a melhorar bastante. Então, por isso mesmo que nós estamos com projetos já para 2023, como você perguntou, com projetos prontos para ser lançado no decorrer desse ano. Já entrando nesse nuance, podemos saber de alguma coisa, de algum lançamento que tem pela cidade, algum projeto futuro? Nós temos basicamente esses dois grandes empreendimentos andando, mas nós temos um empreendimento muito bacana na região da Alameda, onde é um final de rua e tem uma área verde muito forte, muito boa, que eu acho que é o tom da morada que o pessoal quer. Ele quer com área verde, com bastante área de lazer. E o Jardim Blumenau ainda tem isso, ainda tem bastante verde, né? Nós estamos numa região lá que nós estamos lançando o Botânic, até o nome é bem sugestivo para isso. Nós estamos num processo de finalização da parte burocrática, né, dele. Nós acreditamos que em 2, 3 meses ele deve estar pronto para ser lançado. E temos um projeto muito ousado, mas muito ousado mesmo, que é na Ponta Aguda, que é o Petros. Esse é um projeto bem ousado e um projeto que inclusive vai ter ali ponto, é o ponto mais nobre da cidade, né? Voltando a dizer o tema da localização. Sim, como sempre, né? Que aquela ponta É curioso que a Ponta Aguda, ela tem algumas regiões que tem uma procura ainda maior, mas aquela ponta ali que vai, onde tem aqueles prédios mais altos, até de Blumenau, estão ali, é curioso como as pessoas procuram. Até provavelmente pela proximidade do centro, dos colégios particulares, principalmente, né? Blumenau preserva bastante a parte da construção antigas, né, do tradicional, mas aquela ponta lá da Ponta Aguda, ela vem pela novidade, pela modernidade, e isso tudo eu acho que é muito bonito. A gente vê no mundo todo acontecer isso, e lá está concentrado isso. E o Petros, ele está no melhor ponto, é o ponto onde não tem mais vizinho, né? E assim que a gente vista lançar, permanente, né? Vista permanente de toda a cidade, da parte mais bonita da cidade. E a hora que a gente lançar, vamos ver que é um negócio surpreendente. Blumenau ainda não viu. Não viu. É um empreendimento realmente surpreendente. Até fica a curiosidade, de onde vêm as inspirações para esses projetos? Quem normalmente desenha a fachada, a arquitetura, etc? Porque são muito arrojados, são realmente muito diferentes os prédios. Se você perceber, essa arquitetura dos prédios que a gente lança, ela é uma arquitetura bem diversificada. Verdade. Porque a gente não concentra num só arquiteto. A gente pega arquitetos com diversas ideias de modernidade. Diversas visões, Visões, sim, e que conhece o mercado mundial, vamos dizer assim. Então a gente tenta mudar isso para não ficar na mesmice. E a gente percebe nos projetos, que nem o Empire, por exemplo, a inspiração dele ali do Empire State Building, que ele é escalonado, né, com uma fachada bem moderna. Pô, além de que internamente ele tem é temático, né, para o Empire, né? Espaço Brooklyn, Broadway, etc, né? Exatamente. Ficou muito criativo, muito legal. E, inclusive, as plantas também a gente percebe que elas são muito bem resolvidas, né? Como está focando mais num padrão mais elevado, né, Dilson? Está indo sempre para 3 suítes, na sua grande maioria. 3 quartos, 3 suítes. 2 quartos, 1 quarto. Existe projeto de lançamento? Temos alguma coisa, mas não sei se eu vou conseguir esse ano, né? Infelizmente, os projetos que antes a gente fazia em pouco tempo, agora burocraticamente está se estendendo, né? Mas temos sim. Mas eu também vejo como ousadia, se perceber o projeto dentro do que ele apresenta, o Du também é bem ousado, né? Porque ele tem toda uma área de lazer lá no 22º andar, onde tem vista da cidade entre de todos torres, os lados. Nas 2 torres e entre as torres. Elas, salão de festa, área de lazer, área de piscina, tudo está lá em cima.
E isso tem vista para a cidade em 360 graus, na cidade inteira. Você vê o centro da cidade, a parte linda de Blumenau, que é a parte do rio todo, e toda a parte de Blumenau para o lado norte também. É muito bonito. Consegue ver dos dois lados, né? É fantástico o visual que o Du vai apresentar. E às vezes a gente tem uma dificuldade, muitas vezes, de fazer um cliente na ponta entender essa visão de como é que ele vai ficar lá na frente. Isso acontece muito quando a gente começa a erguer o prédio, é bom pegar o cliente e levar lá para olhar. Exatamente. Né? Porque a gente mostrando, o cliente sempre fica assim na dúvida. Quando ele vê na realidade, é outra coisa. Aí ele se encanta. Por isso a vantagem de comprar na planta com preços melhores, porque naturalmente são pessoas que estão apostando, não está vendo com os próprios olhos, está vendo um 3D, né? Enquanto ele não subir o prédio, né? Então... principalmente que o custo de Blumenau, como você falou no início, é o menor custo da região. Né? Pode fazer a comparação. Blumenau tem o menor e melhor preço por metro quadrado de venda da região. O custo é o mesmo. É isso aí. O custo é o mesmo, mas eu falo custo para o cliente. Barato, né? Mas de venda é o melhor custo. Então dá para escolher bem na planta, porque normalmente na planta tem uma vantagem maior. E quem compra na planta ou em construção, tem a sua valorização garantida. Uhum. Não, e tu consegue também personalizar, querendo ou não, comprando imóvel na planta, às vezes traz um arquiteto com uma outra ideia, porque é muito pessoal de como é a família. Tem cachorro, não tem cachorro, tem filho, quantos filhos, não tem filho nenhum, tu consegue aumentar a sala, diminuir a sala. Mas é assim, os prédios que a gente nós estamos construindo, o nível e o padrão que nós estamos construindo, cada um personaliza o seu apartamento. Personaliza bastante, né? Bastante. A gente tem sentido que ele personaliza bastante. A gente apresenta uma ideia, uma situação razoável, mas todo cliente ele personaliza e pode personalizar. Nós deixamos personalizar. Com antecedência, ele faz do jeito que ele quer. Uhum. Essa é uma grande vantagem, na minha opinião, e esse é um público que personaliza muito, a gente sabe disso, né? Ele é muito atento aos detalhes, apesar de que o acabamento padrão que a consultora entrega, na minha opinião, é se não um dos melhores da cidade, né? Mas eu entendo que é muito assim, às vezes, do tom, da cor do piso, aonde vai a parede, acho que existe muita personalização nisso. Existe, e a gente procura botar os melhores materiais que tem no mercado, né? Evidentemente... Quanto a isso não é economia, a gente já percebe. Não é economia, porque a gente sente que os clientes querem o que é melhor. A gente vê que cada cliente que compra a sua morada, ele quer a coisa que ele pode ter de melhor lá dentro. Exatamente. E até uma pergunta que a gente tem para te fazer também, e a gente percebe que muitas consultoras estão indo para o litoral, né, Adilson? Mas tem uma quantidade exorbitante de consultores que estão abrindo lá, até porque assim, a gente está falando do preço metro quadrado barato em Blumenau, basta fazer uma pesquisa muito rápida no litoral e ver o que tu compra, né, com as mesmas características de produto, de metragem, etc., no litoral, de cair da cadeira pelo preço que está lá, né? Então isso, obviamente, às vezes brilha o olho de alguma construtora para ir para lá, e até existe algum projeto da construtora para ir para o litoral? Não temos. Não temos projeto. A gente já pesquisou, já olhou, mas o nosso foco é Blumenau. A gente prefere fazer menos, mas fazer melhor. Que legal. Até é gostoso de ouvir isso, porque é alguém que aposta, se tem esse posicionamento é porque aposta e acredita muito em Blumenau, né? Nós acreditamos sim, porque Blumenau tem um potencial bom, né? Evidentemente que os preços, como você falou, de litoral para Blumenau, são muito diferentes, né? A gente até está achando que aquilo que acontece no litoral é exagerado. É exagerado mesmo. É exagerado, né? Está fora da realidade. Mas o de Blumenau também está muito baixo, precisamos melhorar um pouco. Então, assim, quem querer comprar ainda nesse momento ainda tem um bom preço, porque a tendência de Blumenau é aumentar esses preços. E é comum a gente atender clientes que acham que às vezes o preço está, às vezes, tu vê, participa de uma negociação, às vezes é acirrado, é difícil, mas eu entendo, a consultora não tem mais como diminuir o valor de venda, porque a margem já é muito curta em relação ao que tu se constrói, porque que nem tu disse, construir aqui no litoral, o custo da construção, vamos dizer, é muito semelhante, né? Não tem diferença. É que a gente entende também, né, no povo e na cultura nossa, que não adianta eu estar botando uma tabela, um valor de venda, de engana que eu gosto. Nós temos que nós temos que ir dentro da realidade. Não adianta eu aumentar o preço para dar desconto. É um vício de mercado, muitas vezes. É um vício de mercado. Então, a gente tem levado numa linha em que é isso que nós apresentamos, é um custo bom, é bom para o cliente
e que seja bom para nós. Porque tem o custo do produto e o custo da operação financeira também, né, Dilson? Por exemplo, você vai parcelar a longo prazo também. O grande problema nosso nessa parte de valores é que foi que nos últimos 2 anos os valores de compra de material aumentaram muito, né? Fora da realidade. Na pandemia, pós-pandemia. Assim, Porque começou a faltar produto e começou a aumentar muito. E esses valores não recuaram. Então, subiram e ficaram. Né? Subiram, o valor de compra do material que a gente compra, que adquire, subiu bastante e não voltou. Então a gente tem que também ajustar o preço. Né? E isso dificulta um pouco na hora da venda, mas já está equalizando agora. E também o comprador fica ressabiado no que ele vai pagar para frente. Né? Mas isso é uma coisa boa que a setor apresenta. Né? Ela vende já com preço programado, para não ter surpresa lá na frente. E eu percebo que tanto o CUB quanto o INCC, que são os índices mais comuns utilizados na correção inflacionária de um contrato de compra e venda, ele está no índice agora dos últimos 12 meses, que historicamente é o mesmo dos últimos 15, 20 anos. Então, assim, é um momento saudável para compra, para quem tem medo da operação financeira. Essa correção, a gente hoje está trabalhando com o CUB, né? Essa correção do CUB, ela vai espelhando a realidade, às vezes até um pouco abaixo. Então, é confortável para quem compra. O difícil de quem compra é que ele não sabe o quanto vai pagar no final, né? Ou o próprio financiamento de banco que está muito alto, a Selic está muito alta. Então não compensa, compensa comprar direto com a consultora. E parcelar com a consultora. E parcelar com a consultora. Evidentemente que aí tem um problema que os prazos não são tão longos quanto o banco, mas é muito mais vantajoso. E na tua leitura, isso é uma tendência, Dilson? O pessoal parcelar mais com a consultora do que com o banco? Por que Não. Na tua percepção, não? Não. A tendência É o contrário. É o contrário. É o pessoal Até porque essa cultura de a construtora parcelar com o cliente acontece aqui só na nossa região. É verdade, né? Nos grandes centros é tudo via banco. Não existe. E também é por isso também que os preços estão lá em cima. Que tem um custo financeiro, né? Até eles botam o custo financeiro. Você vai ver que o mesmo imóvel comprando em Blumenau ou comprando em Curitiba, São Paulo, por exemplo, lá é quase o dobro. Exatamente pelo custo financeiro. Mas é uma tendência acontecer isso aqui também. De ir para o banco. De ir para o banco. É uma tendência. É que agora a Selic está em alta, mas já existe visão de economistas apontando que daqui a 2 anos, 1 ano, esse ano já deu uma redução, para o ano que vem ainda mais forte. Aí eu acho que essa tendência fica ainda maior de ir para o banco. Né? É que se tivermos um juro menor no banco, nós podemos ir junto ao banco e o cliente pode ir junto ao banco e programar. Ele teria, como ele estende as parcelas, ele pode ter uma parcela de valor bem menor. Aí ele pode sair do aluguel. Ele pode ficar no aluguel e pagar a parcela até ficar pronto o apartamento e com isso ele foge do aluguel definitivamente. Com a consultora é difícil ele fazer as duas coisas juntas. Então por isso é que a tendência é ir para o banco, mas na hora que também reduzir esses juros. Se a economia continuar de uma maneira com juros altos, nós vamos continuar financiando direto para cliente, sem dúvida, né? Isso não vai mudar. Pessoal, essa foi o nosso bate-papo com a Dilson. Quero até te agradecer, Dilson, pela tua visita, de aceitar o nosso convite. Ficamos muito felizes e lisonjeados, até pelo nosso respeito e carinho que a gente tem pelo setor, que é uma consultora que a gente põe não uma, mas as 2 mãos no fogo, que a gente sabe que vai entregar com qualidade, né? E a gente espera também, porque o cliente na outra ponta, ele enxerga só o produto e a intenção desse bate-papo é fazer com que as pessoas se aproximem um pouco mais, conheçam quem são os donos da construtora e entender um pouco de mercado, que eu acho que essa troca é muito salutar, todo mundo sai ganhando no final das contas, né? Então, mais uma vez, obrigado pela tua vinda, Dilson. Eu que agradeço a vinda aqui e espero que vocês consigam traduzir e levar ao cliente o que nós apresentamos e também nós nos colocamos à disposição de vocês e de qualquer cliente para qualquer esclarecimento e deixar ele bem confortável. Excelente, maravilha. Obrigado, então. Até a próxima, pessoal.